Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. No vídeo de hoje a gente vai ver os resultados da Multiplan no segundo trimestre de 2025, a pedidos de alguns inscritos. Nós já fizemos aí um vídeo falando da Multiplan e da Alus, tá? Eu vou deixar o card aí na descrição, mas bora pro vídeo então. Então, a Genial postou um relatório sobre o desempenho da Multiplan agora no segundo trimestre, tá? E o que acontece? Eles ressaltaram uma alta muito expressiva nos resultados, baseado essa alta num investimento imobiliário que a Multiplan vendeu na cidade de Ribeirão Preto, tá? E eles também estão investindo pesado aí numa construção, né? Um conjunto comercial e residencial chamado Golden Lake em Porto Alegre, tá? E esses foram os grandes fatores para esse aumento bem vertiginoso nos lucros da Multiplan em relação ao segundo tri de 2024. Então vamos dar uma olhadinha então nos dados que eles estão oferecendo para a gente. A gente está pegando isso aqui lá no release de resultados agora do segundo tri, saído nessa semana. Então note, vendas subiram, receita bruta subiu, NOI subiu, EBITDA subiu, FFO subiu, lucro líquido subiu, beleza? Isso relacionado então ao segundo tri de 24. E aí, o que a gente consegue ver então? Relacionado ao segundo tri mais 12,8, a taxa de ocupação segue muito elevada, eu já tinha falado isso no outro vídeo, tá? Turnover, se não me engano, no outro vídeo a gente tinha em 0,8, agora está em 1,1. Né? Receita com shopping também segue crescendo. Same storage rent, aluguel das mesmas lojas, segue crescendo também. Receita de vendas de imóveis, então notem o aumento aqui na receita das vendas dos imóveis de 134% em relação ao segundo tri de 24. Margem NOI de 95%, mais 300 pontos percentuais vezes segundo trimestre de 24. Margem EBITDA das propriedades também. E o lucro por ação, que é isso aqui que interessa para nós pequenos cotistas, segue crescendo a uma taxa muito boa de 40, em torno de 40%, né? 37% de aumento de um ano contra o outro, né? E aí, as vendas, né? O que nos interessa são esses não recorrentes, eles são bons para poder inflar um pouco o balanço do trimestre, tá? Mas a gente precisa desconsiderar esses caras nas nossas análises quando a gente for olhar friamente para os balanços das empresas, a gente não pode considerar os não recorrentes, tá? Mas então a gente consegue ver então que apesar de ter um não recorrente no trimestre, eles continuam vendendo bem. Então os lojistas continuam crescendo as suas vendas e aí tem o Dia das Mães, Dia dos Namorados, alguns nortes aqui. Então o benchmark do setor seria 6% no Dia das Mães, a Multiplan teve, então mais 21% de vendas. O Dia dos Namorados, mais 5,5%, a Multiplan aí 12%, certo? E aí então same store sales, né? Então seriam vendas das mesmas lojas também seguem crescendo de acordo com o que a gente viu. No último balanço a gente tinha visto, tá, pessoal, uma queda na área de alimentação, tá? Essa queda a gente já não consegue mais ver hoje nesse balanço. Então, todas as linhas de negócio dos setores econômicos dentro do shopping, das lojas dentro do shopping, possuem então um aumento total, seja nas lojas âncoras. O que são lojas âncoras? São grandes mercados, como por exemplo um Carrefour, são um McDonald's, um cinema, seja esse tipo de cara, quanto as lojas satélites, que são as lojas menores, que esses sim fazem preço aí para pagar o shopping, beleza? Então você consegue notar um crescimento de todo mundo junto, né? E aí, quais foram os shoppings então que tiveram o maior aumento nas vendas nas lojas? Então, Diamond Shopping, Parking Shopping Barigui, New York City Center e Barra Shopping foram os shoppings que tiveram maiores aumentos aí nas vendas dentro das suas mesmas lojas, né? E aí agora eles também têm o menor custo de ocupação para o segundo trimestre, então, a gente tem aqui a porcentagem de aluguel em torno de 7,8% e os encargos comuns como porcentagem das vendas em torno, então, de 4,8%. Ou seja, ele está diminuindo e isso faz preço
para aumentar o valor da ação, beleza? E aí, o turnover em queda e ocupação elevada. Vendas elevadas reduzem o giro de lojistas enquanto segue a procura por novos espaços. Então, hoje, pessoal, a inadimplência está em 0,2%. Então, ela está muito, muito controlada. Se vocês notarem, então, já tem quase praticamente 6 meses, tá? Se vocês olharem aqui, 6 meses, que o shopping ele já está com a sua ocupação plena, máxima, né? Então, existem poucas lojas, existe pouca vacância dentro do shopping de lojas vazias. Então, na rede da Multiplan, eles estão com praticamente 100% de ocupação, né? Com 4 e pouco por cento de vacância, bem pouco mesmo, né? E aí, a receita bruta cresce 27%, puxada por locação, venda de imóveis, estacionamentos e serviços. Pessoal, nós vamos tirar então essa venda de imóveis, porque ela distorce muito o nosso balanço, tá? Ela está distorcendo muito o balanço, está dando 134%. Mas se você olhar, locação subiu 8%, estacionamento subiu 18%, bastante coisa. Serviço subiu 17%. Pessoal, então a Multiplan está entregando bons resultados, boas performances, sim, tá bom? E aí vamos dar uma olhada então no SSR, né? Same Store Rent, que seria os aluguéis das mesmas lojas, né? Hoje, então, a gente tem aí uma diferença de 9,3% em relação ao ano de 2024. Então, note, a gente está com o IPCA de 5,4%, o IGPDI em torno de 3,8%, a receita dos shoppings do segundo TRI de 24 de 8,5%, o efeito do reajuste no GPDI, então os caras jogam um fator aqui em cima e ele cai, então a Multiplan possui 9,3%, ou seja, ela está muito acima da média de mercado em relação às outras redes de shopping. E aí eles comentam um pouco sobre esse empreendimento da Golden Lake, que eles estão vendendo lá em Porto Alegre. Então foi lançado em outubro de 21, já foi vendido aí 74% das unidades, né? E agora eles estão na segunda fase do Golden Lake, lançamento agora em setembro de 24, com o início da construção em maio, já venderam aí 63% das unidades. Então eles têm essa parte, esse braço real estate, né? Seria imobiliário, uma construtora, né? E aí, por fim, alavancagem estável em meio a investimentos e distribuição de JCPs, né? Então, a dívida bruta hoje chega em 5 bi, com custo médio de 15,5, a dívida líquida em torno então de 4,3, então a dívida líquida pelo EBITDA está em torno de 2,27 vezes, segue aí equilibrado com o balanço do último trimestre que a gente já viu, né? Então está mais ou menos em linha aí com o que a gente já tinha visto no trimestre passado, beleza? E aí, então, a gente vê aqui então, o spread do custo da dívida, a gente consegue ver então que a maior parte da dívida está atrelada ao CDI e a gente consegue ver que a empresa continua tocando e lucrando muito. Então, o que interessa para a gente é o lucro por ação, segue crescendo, certo? Então, lá desde julho de 2022 até julho de 2025, segue-se crescendo uma alta bem expressiva, tanto que nós tivemos essa alta aqui de 36,9% agora no último trimestre. E a gente também vê o crescimento dos FFOs por ação em torno aí de 16,2%, também seguindo essa tendência, beleza? E aí, então, o histórico de dividendos de JCP. Pessoal, eles saíram lá de 2008, entregando 20 milhões e pouco, e hoje eles estão entregando R$500 milhão em remuneração aos cotistas, tá? Pessoal, é uma boa empresa, tá? Eu vou falar um negócio para vocês. Dos pares dos shoppings, tá? Ela é uma excelente empresa, né? E ela segue bastante descontada até pelo que a diretoria está achando. Então, eles estão falando que a empresa está barata, tá, pessoal? Está em 0,58 o seu valor justo pelo EV, tá? Então, eles têm esse gap aqui, ó. Esse gap que poderia, então, aumentar o valor do papel, beleza? Aumentar o valor do papel. Bom, e por que a cotação, então, caiu recentemente, né? Por que bateram na empresa? Porque, retirando, então, a parte de imobiliário, dessas vendas que estão sendo feitas na parte de real estate, tá? Nós conseguimos ver, então, que houve uma queda do lucro líquido de
TRI contra o outro, perdão, de um semestre contra o outro, segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25. Então houve uma queda. E aí note então que como distorce os valores, né? A venda dos imóveis distorce muito os valores do balanço. Então a gente não pode ficar considerando que eles vão conseguir vender tudo isso por ano, né? Então é um não recorrente essa parte, tá? Então é por isso que eles deram uma leve batida aí na cotação da Multiplan nesse trimestre. O que eu continuo achando? É uma excelente empresa, com bons resultados, boa performance, dívida controlada, seguem entregando valor ao cotista durante os anos, mas eu não compraria nesses preços, tá? A não ser que haja algum desconto, porque eles estão pagando muito pouco de provento, tá, pessoal? A gente vai ver que o yield aí é em torno de 4,5% a 5%, muito pouco ainda, mas se você quer uma visão de longo prazo, e é uma filosofia que eu falo aqui no canal, que o investidor pessoa física ele precisa ter dois tipos de empresa. Ele tem que ter as empresas de dividendos hoje, que estão gerando receita pagando, como uma Petrobras que está muito barata, como uma BB Seguridade que está muito barato, uma Caixa Seguridade muito barata, mas ele também precisa se posicionar em empresas que poderão ser boas pagadoras de proventos lá na frente, como é o caso da Multiplan. Então, se você tiver olhando por um mercado aqui, um horizonte de 3, 5, 10 anos, eu diria então que a Multiplan seria uma boa empresa para você fazer esse carrego até lá no final. E aí, diz aí o que você acha então dessa análise que eu estou fazendo, comenta aqui abaixo, se você tiver uma sugestão, uma crítica, pode comentar também. E novamente não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e um abraço e até o próximo vídeo.